Então me diz você, que acabou de me dar um gancho aqui falando que seus pais nunca tiveram condição de te dar isso. Então foi batalha, você não ganhou nada de mão beijada. Não, claro que não. E, cara, não só o esporte, como uma série de sonhos, eles acabam ficando pelo meio do caminho, porque no Brasil nada é fácil. O cara tem que, muitas vezes, ajudar a família, o cara tem que trabalhar para o sustento próprio. E o atleta, irmão, seja ele olímpico ou não, ele ganha uma medalha, acabou a Olimpíada, acabou a transmissão, fica um patrocínio, fica dois, daqui a pouco não tem nenhum. Como que o cara acha uma solução para isso? Um cara que está ouvindo a gente, que fala, pô, eu quero ser olímpico de judô, só que tá muito foda. Porque se ele botar um plano B, de repente ele não vai conseguir chegar numa seletiva e conseguir, porque o plano B, tomando o tempo do dia dele, ele não vai disputar com os caras que estão mastigando o tatame, entendeu? Alexandre, e eu vivi muito isso, né, cara? Eu participei em vários momentos, você pesar as coisas, enfim. A abnegação é muito grande, né? Porra. Você tem que focar naquilo que você deseja. E apostar. Exatamente, apostar que aquilo vai dar certo. Né? Porque você vive momentos que tem hora que você pensa em caramba, eu tenho que parar com isso, que isso não vai acontecer e tal. E não tem só isso, né? Eu te digo mais. Você precisa ter um plano para o apré, né? O apré que eu digo é o depois de ser atleta olímpico, o depois de você ter conquistado tudo, porque tem um retrocesso, né? Então o pessoal fala muito assim, quando você termina a tua carreira esportiva, né? Que isso é um período muito curto da sua vida. Curto. Se você não tiver uma preparação... Hoje os atletas têm um pouco melhor isso do que eu tinha na minha época. Né? Então, hoje, o próprio Comitê Olímpico Brasileiro ele já tem um programa, né, de treinamento para o atleta no período que ele começa a parar de competir, né, um direcionamento para trabalhos e tal. É mesmo? Sim. Porra, interessante, cara. Já existe um programa no Instituto Olímpico Brasileiro para que você estude, você tenha um... O cara não fique desamparado. O cara não fique desamparado, porque isso aí é fundamental. Eu mesmo, na época que eu tentei fazer a minha monografia de faculdade, foi focar nisso. E agora, o que você vai fazer depois que você parar de competir? Caralho, né? Então são coisas que todas elas você tem que estar sempre pensando. E eu venho passando por... Depois que eu parei de competir, e agora? O que eu vou fazer? Então, meu irmão... Então é complicado isso. Deve ser um choque absurdo. Você me falou, porque assim... Um choque muito grande. Isso acontece em menor proporção quando o cara acaba de se formar. Porque ele fala, porra, me formei. E agora? E agora? É por aí. Então, só que ele está no início da jornada. No alto rendimento, a carreira... em termos cronológicos, pro alto rendimento, ela é curta. Porque seu corpo para de responder. Para de responder. Isso é inevitável. Assim, é óbvio, cada pessoa é uma pessoa diferente, sim, cada pessoa consegue... Mas na média... estender um pouco mais, ou então tem até um pouco menos, mas numa média tem um período... É um período de pouco aproveitamento. Exatamente. Você vai até o máximo, daqui a pouco você tem que parar, tem que saber parar, né? Só que você tem que aproveitar curto, mas aquilo. você não é tão novo para reaprender algo do zero de maneira confortável. Sem dúvida. É exatamente isso. Pois é, e você tem que se reinventar, né? A palavra que, né, reinventar é uma palavra que a gente vem usando aí durante esses 2 anos. Desaprender e reaprender. Exatamente. Você tem que reinventar, porque é uma palavra que a gente vem usando por causa da pandemia aí, dessa coisa da Covid e tal. Mas é um fato. É um fato. Muita gente né? Você se encontra, e aí? Eu sempre fui atleta, o que eu vou fazer da minha vida? Aí você se forma. Muitas vezes você não se forma na área do esporte, você se forma, em direito, em medicina, em comunicação, então você vai ter que conquistar um novo espaço. Mas o esporte te ajuda muito nisso. O esporte te prepara para lutar, te prepara para você ser resiliente, você conquistar novamente. Então, acho que isso é uma base. Se tem uma coisa que o esporte dá, isso. É te dar uma base para o enfrentamento. Você vai para o conforto no desconforto. Exatamente. Isso eu digo, por mim mesmo. Então, você encara, né? Eu me formei em educação física, enfim. E fui trabalhar como já trabalhava com esporte, dando aula para criança. E, como eu te falei, gerenciei algumas vilas olímpicas, administrei alguns projetos sociais. Enfim, e venho fazendo isso até hoje. Aqui não é só aqui no Brasil, não, né, cara? Eu acho que lá fora também o atleta olímpico, se ele não for um cara, por exemplo,
O Michael Phelps, ele não vai... O Michael Phelps virou uma marca, ele não vai parar de vender nunca. Sim. Ele pode parar de nadar, mas ele continua sendo Phelps. Mas na média, o atleta olímpico lá fora, eu já vi várias reportagens, porque me interesso pelo assunto, tinha atleta que acabava a Olimpíada e voltava para trabalhar no que aparecia. Inclusive fast food. Eu fiquei de bobeira. Eu falei, caralho, bicho. Na verdade, é um troço assim, né? É assustador. Assustador. Porque durante aquele evento, a Olimpíada, o cara a pessoa que tá lá é o Deus, porra, né? É o Deus. Vamos você dizer fala, que é o Deus. meu irmão. Mas, assim, eles fora do Brasil são muito mais reconhecidos do que no Brasil. No Brasil ainda falta muito essa cultura de reconhecimento dos caras que tiveram uma projeção, mas óbvio, não estou dizendo que o Brasil não o reconheça. Reconhece sim, mas dentro de uma proporção lá fora, nos Estados Unidos, o reconhecimento é muito maior. Eu acho que hoje isso está ganhando mais corpo aqui no Brasil. Eu acho que o esporte, assim, o Brasil podia ser uma potência imensa, porque material humano, nós temos material humano a dar com pau. Profissionais capacitados para formar, dirigir e treinar atletas, nós também temos muitos. Sem dúvida. Então, acho que o Brasil seria uma máquina de formar milhões de campeões, aí, de atletas. Cara, a luta mostra isso. Exatamente. Você vê que a galera do Brasil que tem a oportunidade de lutar, porque lutar não é tão caro quanto fazer outros esportes. Sem dúvida. Ele é um esporte onde a competição é individual, apesar do treino sempre ser coletivo, seja qual for o esporte. Sim. E você vê que tem brasileiro que chega e faz miséria quando tem a oportunidade na frente dele. Você imagina... se esse cara viesse de uma cultura de esportes como tem nos Estados Unidos, por exemplo. Nossa, seria uma onde, coisa... independente do esporte que ele vai escolher, ele já nasce fazendo um atletismo em algum lugar, correndo. Quadras de basquete, tudo que é lugar. Nas ruas, né? Você vê. A mentalidade do cara que está no high school em fazer um esporte para poder entrar numa faculdade renomada. Aqui o cara pensa em fazer o Enem, porque não tem esporte que vá proporcionar ele uma bolsa. Você vê, lá as universidades e os colleges, eles querem... Aqui tem muitas empresas, né, que direcionam jovens, né, que estão acabando o college, o colegial, o ensino médio, para estar estudando lá. Estou dizendo isso porque o meu filho está nessa busca. Acabou o ensino médio, está procurando uma universidade ou até um próprio college para poder estar jogando com bolsa de estudos e tal. Então, isso tem muito, estou dizendo nos Estados Unidos, porque é o que eu conheço. Tem muito isso lá, e eles pegam o cara dá um bolsa, investe em você. Por quê? Porque a universidade ela vai ficar vista, o college vai ficar visto, e eles pegam atletas. Então, o Brasil é um país que tem material humano com qualidade muito bom, cara. Aquela liga, a NCAA... Isso, exatamente. A NCAA, ela abrange vários esportes e faz o circuito universitário. Os eventos dos esportes da NCAA têm um valor igual ou maior aos campeonatos nacionais nos Estados Unidos. O cara campeão universitário, o cara é tão endeusado quanto um cara que participou da Liga Nacional. Se eu não me engano, minha filha participou dessa liga e em qual esporte? No vôlei? No voleibol. Enquanto ela esteve estudando lá fora. Olha aí. Né? Então, enfim, fantástico. A gente falar de esporte, aquilo que eu te falei. É muito bom mesmo. E me fala, cara, qual era o clima na Olimpíada? Porque assim, todo mundo quer entrar pela porta da seletiva. E não dá para todo mundo entrar. A porta é pequenininha e todo mundo se espreme para passar ali, chegar em algum lugar. Como que se define quem luta a seletiva? Porque chegou na seletiva, não tem conversa. Quem bater em todo mundo vai levar. Na verdade, são critérios técnicos que são estabelecidos, né? Então, você faz um funil primeiro estadual. Entendi. Né? Você começa... Quem tem mais título? Não quem tem mais título. Mas, se você é campeão estadual, você vai ser direcionado pelo teu estado a estar te representando o estado no Campeonato Brasileiro dentro da sua categoria de peso. E aí, sucessivamente. E aí, a partir da sua classificação nacional, você é ou não estabelecido para uma... Como é que eu posso dizer? Não é uma seletiva, mas é para um ranqueamento nacional,
ao qual você começa a ser avaliado hoje, né, tá dessa forma, por uma bancada de treinadores, né, porque mudou muito, assim, o judô brasileiro mudou muito de 2000 para cá. Como? Né? Mudou em tudo, estruturalmente, em termos de investimento, acho que é um dos primeiros esportes. Politicamente mudou muito, é isso? Politicamente, não só politicamente, mas como estruturalmente, conceitualmente. Sim. Hoje nós temos uma grande equipe multidisciplinar. Mudou para melhor, então. Para muito melhor. E na minha época nós tínhamos uma dificuldade muito grande. Nós atletas, nós tínhamos que correr atrás de patrocínio para poder nos mantermos, enfim, uma série de coisas. Hoje, os atletas que estão na ponta, os atletas juniores e os atletas abaixo dos juniores, eles estão tudo numa escala de preparação. Então, todas as categorias elas são olhadas pela CBJ. Então, é um crescimento natural e avaliação, e a equipe multidisciplinar que hoje existe na Confederação Brasileira de Judô é muito grande. Então, são vários treinadores, cada treinador olhando todos os campeonatos brasileiros das categorias, não só o feminino, né, das categorias de gênero e categorias de peso. Enfim, então é um trabalho muito grande, é um trabalho seletivo muito grande, para que cheguem, né, os melhores atletas, aí você chega a uma seletiva. Aí a seletiva é realizada para que saia E fora isso, para você hoje participar de uma Olimpíada, você tem que ranquear, né, você tem que ser um atleta ranqueado a nível internacional. Não pode simplesmente ser ranqueado a nível nacional. Você tem que disputar todo o circuito que existe de Grand Slam, que na minha época era denominado circuito europeu. A nomenclatura mudou, eu participava de todos. Era o torneio de Paris, que hoje é Grand Slam de Paris, era a Copa Kodokan, a Copa Jigoro-Kano, que hoje é a Copa do Mundo do Japão. Enfim, mudou o nome, as competições são as mesmas da época que eu lutava, porém a nomenclatura mudou, né? Mas as competições continuam existindo. Então, essas competições elas computam pontos para um ranqueamento mundial. Então, o atleta está ranqueado em primeiro, segundo, terceiro, e ali dentro daquele ranqueamento o cara é direcionado à categoria, o atleta é direcionado para a disputa olímpica. Então, você diria que hoje o plano de carreira do judoca que quer ser olímpico está muito mais claro do que era? Muito mais claro, objetivo e muito mais, vamos dizer, difícil, né? Difícil porque tem muitos critérios que você tem que seguir ali. Mas você consegue planilhar, digamos assim? Você consegue. Você consegue planejar, acompanhar? Você que quer ser um atleta olímpico, você vai ter que seguir essa cartilha aqui. É melhor, porque... É muito melhor.